Capítulo 131. O estado dos magos. Mestre, Matu e Ozen enviaram cartas. Assim que Sunan saiu da sala de meditação, Carolina correu até ele, entregando-lhe uma carta. Sunan ergueu uma sobrancelha, surpreso, pegou a carta e a abriu. A Viúva Vermelha e o Duque Negro estavam em silêncio havia tanto tempo que ele presumirá que as duas cidades-estado deixariam a cidade do Lago Místico se virar sozinha e colaborariam contra Cachao. Ele não esperava ter notícias deles agora. O conteúdo da carta era simples: um convite para um encontro. Os três senhores da cidade se encontrariam sozinhos no Vale Negro em 3 dias, sem soldados, para discutir assuntos relacionados a Cachao. Mestre, a Viúva Vermelha e o Duque Negro disseram mais alguma coisa? Perguntou Carolina cautelosamente. Sunan não disse muito, apenas lhe passou a carta. Depois que Carolina terminou de ler, Sunan perguntou: onde fica o Vale Negro? Fica aproximadamente na intersecção de Matu, Ozen e Cidade do Lago Místico, no centro de um vale negro. Carolina, entendendo o que Sunan queria saber, explicou em detalhes. O Vale Negro é um lugar muito especial. Ao usar elementos ou magia lá, você sofrerá uma reação severa, e quanto mais forte você for, mais severa será a reação. É por isso que Izura, a Viúva Vermelha e o Duque Negro sempre escolhem se encontrar lá, para evitar emboscadas. A expressão de Sunan mudou. Parecia um pouco com uma zona antimagia. No entanto, em uma zona antimagia, você não pode lançar feitiços ou manipular partículas de energia. No Vale Negro, você pode manipular partículas de energia, mas sofrerá uma reação. O efeito foi semelhante. Não é de se admirar que a Viúva Vermelha e o Duque Negro tenham escolhido aquele lugar para seu encontro. Lá, eles não teriam que se preocupar com Sunan os atacando. Da mesma forma, Sunan não teria que se preocupar com eles conspirando contra ele. Mestre, você vai? Perguntou Carolina. Embora Sunan não tivesse dito isso explicitamente, Carolina percebeu que ele não estava particularmente entusiasmado em colaborar com Matu e Ozen. Inicialmente, Carolina tinha algumas reservas sobre isso e planejava encontrar uma oportunidade para persuadir seu mestre. No entanto, depois de ver algumas aranhas de lâmina dupla de elite e golems de pedra de alto nível na fábrica de marionetes alguns dias antes, ela desistiu da ideia. Que colaboração? Com o exército de golems, Matu e Ozen eram irrelevantes. A cidade do Lago Místico poderia lidar com a praga de insetos sozinha. Agora, eram Matu e Ozen que deveriam se preocupar em como lidar com a praga de insetos. Ver o que eles têm em mente não seria uma má ideia. Sunan sorriu com um profundo significado. Embora não planejasse colaborar, aproveitar a oportunidade para sondar as verdadeiras intenções de Matu e Ozen seria benéfico. Afinal, uma vez que Cachao fosse derrotada, seria a vez dessas duas cidades-estado. Conhecer o inimigo, assim como a si mesmo, garante a vitória. Reunir informações com antecedência era sempre uma boa ideia. Responda a eles e diga que concordo. Depois que Carolina saiu, Sunan foi até seu escritório. A mesa estava repleta de pergaminhos. Sunan sentou-se e, casualmente, pegou um, abrindo-o para ler atentamente. O conteúdo era sobre os segredos dos magos. Eram informações que a antiga família real da Luz Estelar havia coletado secretamente, e Kuias enviar a ele assim que as descobriu. Talvez porque seus ancestrais fossem magos, a antiga família real da Luz Estelar sempre dera grande importância aos magos, dedicando recursos significativos a cada ano para reunir segredos sobre os magos no domínio sudeste do continente da Luz Estelar, compilando e organizando as informações. Ao longo dos anos, eles alcançaram resultados consideráveis. De acordo com a inteligência, havia 184 magos cujo paradeiro era conhecido. Entre eles, havia 31 aprendizes de mago de primeiro nível, 148 aprendizes de mago de segundo nível e 5 aprendizes de mago de terceiro nível. Somente com base nos dados, o número de aprendizes de mago de segundo nível era desproporcionalmente alto em comparação com os outros 2 níveis.
Mas, após uma reflexão mais aprofundada, isso fazia sentido. Aprendizes de mago de primeiro nível, que ainda não haviam demonstrado sua força, seriam naturalmente muito discretos e difíceis de descobrir. Aprendizes de mago de terceiro nível eram simplesmente menos numerosos. Em contraste, aprendizes de mago de segundo nível, que já haviam adquirido algum poder, começaram a usar suas habilidades para obter vantagens e reunir recursos, tornando-se o grupo mais ativo. Notavelmente, mais de 70% desses 184 magos faleceram ao longo de várias centenas de anos. Os restantes estavam espalhados por dezenas de países no domínio sudeste do continente. As informações da família real da Luz Estelar detalhavam a força aproximada desses aprendizes de mago, os países e cidades em que se encontravam e as forças nobres com as quais colaboravam. Sunan leu cada registro, notando que quase todos os aprendizes de mago contavam com o apoio de forças nobres. Isso era de se esperar. Afinal, naquela era de escassez de recursos, era incrivelmente difícil para os aprendizes de mago reunir recursos suficientes sem a ajuda de um número significativo de pessoas. Notavelmente, Sunan até encontrou suas próprias informações listadas. Até a rebelião no feudo reluzente, o relatório estimava que sua força estivesse no nível de um lendário do segundo círculo. Isso era um tanto exagerado. Não é de se admirar que a Igreja da Luz do Fogo tenha enviado apenas um sumo sacerdote com uma relíquia sagrada para proteger o Duque lá na província do Lago Azul. Além dele, havia outros 4 aprendizes de mago de terceiro nível. Um deles era um aprendiz de mago de terceiro nível sob o patrocínio da família real da Luz Estelar, que já havia sido morto por Ovirge. O segundo era Hugo, da Guilda da Imortalidade. De acordo com a inteligência, a Guilda da Imortalidade era uma organização de magos extremamente agressiva e imprudente, com uma estimativa de 8 a 10 membros. Eles estavam ativos em todo o continente da Luz Estelar, usando secretamente a força para manipular e controlar numerosos nobres de pequenas terras e até famílias reais, forçando-os a reunir recursos para a guilda. Além disso, a Guilda da Imortalidade não mediria esforços para aumentar seu poder. Eles capturaram civis para experimentos, permitiram que criaturas modificadas massacrassem aldeias para coletar dados e plantaram plantas demoníacas malignas em áreas densamente povoadas, levando a inúmeras mortes. Tais atrocidades eram incontáveis. Houve até um incidente em que um aprendiz de mago da Guilda da Imortalidade matou todos os habitantes de um pequeno país, transformando a nação inteira em um deserto. Este evento causou comoção em todo o domínio sudeste. Para evitar pânico, os altos funcionários dos países vizinhos ocultaram tacitamente a notícia, alegando que a queda do pequeno país se devia a uma grande epidemia. Como resultado, o povo comum e os nobres menores permaneceram em grande parte alheios. No vasto domínio sudeste, além de nações poderosas como o Império Ouro Azul, o Principado da Luz Estelar e o Principado da Flor Espinhosa, que a Guilda da Imortalidade temia, o restante dos países havia sofrido com as atrocidades da Guilda. No entanto, a Guilda da Imortalidade era tão poderosa que esses países só conseguiam engolir a raiva e resistir. Migtovo estava certo. A Guilda da Imortalidade é um bando de lunáticos. Sunan sabia, sem sombra de dúvida, que as inúmeras calamidades causadas pelos aprendizes de mago da Guilda da Imortalidade provavelmente faziam parte de sua pesquisa para prolongar sua expectativa de vida. Eles eram um grupo de loucos que fariam qualquer coisa para alcançar a imortalidade. A única razão pela qual o continente inteiro não se tornara um deserto era a presença de outros magos racionais que mantinham esses lunáticos sob controle. Caso contrário, o continente teria se deteriorado muito mais rápido. A única boa notícia era que, assim como a cabana da floresta, a estrutura organizacional da Guilda da Imortalidade era relativamente flexível. Os membros operavam de forma independente, trocando recursos, informações e apoio por meio de transações, com pouca proximidade entre eles. Isso significava que as ameaças anteriores de Hugo provavelmente eram apenas uma demonstração de força.
A alegação de que os restos mortais divinos eram algo que a Guilda da Imortalidade precisava obter provavelmente era apenas para assustá-lo. Os restos mortais divinos provavelmente eram algo que Hugo queria para si. No entanto, ele não podia descartar a possibilidade de Hugo pagar um preço para convencer outros membros da Guilda da Imortalidade a ajudá-lo. De qualquer forma, contanto que toda a Guilda da Imortalidade não fosse mobilizada, Sunan não precisava se preocupar muito. Continuando a ler, ele descobriu que os 2 aprendizes de mago de 3º nível restantes tinham o apoio da família real do Império Ouro Azul e da família real do Principado da Flor Espinhosa, respectivamente. Para a surpresa de Sunan, de acordo com as informações, esses 2 aprendizes de mago de 3º nível também eram membros da Cabana da Floresta. Membros da Cabana da Floresta com laços com as famílias reais. Os primeiros nomes que vieram à mente de Sunan foram Staff e Rose. Pelas suas observações, os 2 membros da Cabana da Floresta que mais exalavam decoro nobre eram, sem dúvida, esses 2. Se o seu palpite estivesse correto, esses 2 aprendizes de mago de 3º nível eram provavelmente Staff e Rose. A julgar pelos seus nomes, Staff era provavelmente o aprendiz de mago de 3º nível apoiado pela família real do Império Ouro Azul. Quanto a Rose, ela era provavelmente a aprendiz de mago de 3º nível apoiada pela família real do Principado da Flor Espinhosa. Foi precisamente por causa desses 2 que os aprendizes de mago da Guilda da Imortalidade não ousaram fazer um movimento contra o Império Ouro Azul e o Principado da Flor Espinhosa. Quanto ao Principado da Luz Estelar, era protegido por Irvas e pelo aprendiz de mago de 3º nível que havia sido morto por Ovirge. Todos esses eram os aprendizes de mago cujas localizações haviam sido confirmadas. Havia muitos outros que apareceram ou deixaram pistas, mas cuja existência ou paradeiro específico permaneciam incertos. Por exemplo, os outros aprendizes de mago da Guilda da Imortalidade, além de Hugo. A Cabana da Floresta não era diferente. Além de Sunan, Cajado e Rose, os outros membros não foram mencionados neste relatório da inteligência. Afinal, a coleta de informações da família real da Luz Estelar limitava-se principalmente ao domínio sudeste, e sua influência raramente se estendia a outras regiões. Naturalmente, era difícil para eles coletar informações sobre magos nessas áreas. Passando mais de meia hora, Sunan leu meticulosamente todo o relatório da inteligência, obtendo uma compreensão geral da situação atual dos magos no domínio sudeste do continente Luz Estelar. Era inegável que, comparado aos bilhões de pessoas nas dezenas de países do domínio sudeste, o número de aprendizes de mago era incrivelmente pequeno. Nem mesmo 1 em 10 mil. Na verdade, se ele comparasse, o número combinado de aprendizes de mago em todo o domínio sudeste poderia nem mesmo corresponder ao número em sua própria base. Embora fosse verdade que todos os aprendizes de mago em sua base eram aprendizes de 1º nível. Mas fazia sentido. Dado o estado atual do continente Luz Estelar, estava destinado a ser difícil produzir muitos aprendizes de mago. Atualmente, havia 2 origens principais para os aprendizes de mago no continente. O primeiro tipo era um indivíduo afortunado com potencial para se tornar um mago, que acidentalmente se deparava com um livro de iluminação e, assim, despertava sua energia mental, embarcando no caminho de um mago. Eles gradualmente acumulariam força e recursos. Se tivessem sorte e potencial suficientes, poderiam avançar para o nível de aprendiz de mago de 2º nível e, então, buscar a proteção de uma força nobre, alcançando os holofotes. O número de aprendizes de mago que emergiam por esse caminho era extremamente baixo. O segundo tipo era composto por aqueles que eram de linhagem nobre ou real. Algumas famílias reais e grandes nobres, que conheciam os segredos dos magos ou tinham ancestrais que eram aprendizes de mago, usavam livros de esclarecimento para testar o potencial de seus familiares. Se um membro da família tivesse potencial para se tornar um mago, ele seria cultivado com todos os recursos disponíveis. Esse tipo de aprendiz de mago era relativamente mais numeroso e, devido ao seu apoio, frequentemente achava mais fácil avançar para o nível de aprendiz de mago de 3º nível.
Por exemplo, Staff e Rose pertenciam ao segundo tipo. É claro que também havia um terceiro tipo, em que os próprios aprendizes de mago cultivavam alunos. No entanto, isso era extremamente raro. Os aprendizes de mago frequentemente achavam seus próprios recursos insuficientes e raramente tinham recursos extras para cultivar alunos. Cultivar dezenas de estudantes simultaneamente com uma quantidade significativa de recursos, como Sunan fazia, era algo inédito. Outros cultivavam guardiões para sua nação ou família, ou sucessores para seu legado. Sunan, por outro lado, cultivava sua própria força. À medida que esses estudantes se fortalecessem, sua base se tornaria a força mágica mais poderosa do continente Luz Estelar. Com base nessas informações, parece que não há mais magos formais no continente Luz Estelar. Pelo menos não no domínio sudeste. Se ainda houvesse magos formais no domínio sudeste, a família real Luz Estelar não teria deixado de encontrar pistas ao longo dos anos. Quanto a outras regiões do continente Luz Estelar, mais investigações eram necessárias. Da próxima vez que me encontrar com o irmão, devo pedir a ele que colete mais informações sobre isso. Deixando de lado o relatório da inteligência, Sunan girou o pulso e uma runa apareceu em sua palma. Era a chave para encontrar e entrar na Torre Luz Estelar, que ele havia obtido de Ivas. A próxima aparição será em 12 anos. Sunan olhou para a runa, com os olhos cheios de contemplação. Segundo Ivas, entrar na Torre Luz Estelar exigia passar por um teste. Considerando que qualquer pessoa com potencial para se tornar um mago tinha o direito de entrar na Torre Luz Estelar, a dificuldade do teste não deveria ser muito alta, já que alguns participantes poderiam nem ser aprendizes de mago de primeiro nível. No entanto, havia outras possibilidades. Por exemplo, diferentes níveis de aprendizes de mago podem enfrentar diferentes provas com dificuldades variadas. A natureza exata das provas só será conhecida quando ele efetivamente entrar na Torre da Luz Estelar. Sunan estimou que, em 12 anos, ele seria capaz de construir 18 anéis estelares e aumentar sua energia mental para mais de 60 pontos. O desafio restante seria construir um cristal de talento. Este era o obstáculo mais difícil para avançar para um mago formal. Muitos aprendizes de mago de terceiro nível estagnaram neste estágio, passando décadas e falhando em dar o passo final antes que sua expectativa de vida se esgotasse. Dado o estado atual do continente da Luz Estelar, mesmo com um cubo de síntese, levaria pelo menos 40 a 50 anos para construir um cristal de talento. No entanto, se eu conseguir encontrar recursos que auxiliem meu avanço dentro da Torre da Luz Estelar, talvez eu consiga superar esse obstáculo mais cedo. Sunan tinha uma vaga intuição de que a oportunidade para ele avançar para um mago formal poderia estar dentro da Torre da Luz Estelar. Capítulo 132. Poder Absoluto. 3 dias se passaram num piscar de olhos. Sunan seguiu para o Vale Negro, como combinado. O Vale Negro ficava a apenas 20 quilômetros em linha reta da cidade de Uu, mas naquele complexo e labiríntico mundo subterrâneo, distâncias em linha reta tinham pouco significado. A distância real entre dois pontos era frequentemente várias vezes maior do que a distância em linha reta. Usando seu feitiço de voo, Sunan navegou pelas passagens sinuosas, levando quase 1 hora para chegar ao seu destino. À sua frente, estendia-se um vasto vale submerso com um solo escuro como breu. Sob o brilho fraco das pedras fosforescentes acima, assemelhava-se a um buraco negro que consumia tudo em seu caminho. No momento em que entrou, Sunan imediatamente sentiu o ambiente incomum. Uma pressão invisível envolveu seu corpo, fazendo com que as partículas de energia e a força mental dentro dele parecessem atoladas em areia movediça, dificultando sua mobilização. É claro que, se ele se esforçasse, poderia romper essa pressão, mas seus instintos o alertavam de que isso levaria a consequências extremamente perigosas. Como Carolina disse, este lugar é realmente inadequado para batalhas, pensou Sunan, com os olhos brilhando. Mesmo que uma marionete se envolvesse em uma batalha feroz naquele ambiente, seu núcleo de alma provavelmente seria destruído em um instante.
No Vale Negro, não havia necessidade de se preocupar com emboscadas. Lorde Mago, chegou na hora certa. Uma voz rouca e baixa soou repentinamente do seu lado esquerdo, como o som de dois ossos se esfregando. Sunan virou a cabeça e viu uma figura alta e emaciada emergindo da escuridão. Era um esqueleto humanoide, inteiramente azul gelo, como se estivesse envolto em uma espessa camada de gelo. Através do gelo translúcido, ele podia ver vagamente os ossos lá dentro. Apenas o crânio, com suas órbitas oculares ocas brilhando com chamas negras da alma, não estava envolto em gelo. Uma chama negra semelhante também circulava acima de sua cabeça, como uma coroa. Grandes fragmentos de gelo irregulares estavam incrustados em seus 10 dedos, fazendo-os parecer duas garras enormes e afiadas. Mesmo a vários metros de distância, Sunan conseguia sentir o frio congelante que emanava dele. O Duque do Negro, governante de Aozen, também era um espectro do gelo. Espectros do gelo eram a nobreza da raça espectro e frequentemente os líderes de sua espécie. Um espectro do gelo comum possuía a força de um lendário do primeiro círculo. Se um espectro do gelo vivesse por mais de 200 anos, poderia atingir a força de um lendário do segundo círculo. De acordo com Carolina, o Duque do Negro vivera por mais de 300 anos, e sua força provavelmente se aproximava da de um lendário do terceiro círculo. Lorde Mago, você é mais jovem e mais bonito do que eu imaginava. Uma voz melodiosa e sedutora veio do seu rosto direito. Uma mulher emergiu da escuridão, balançando o corpo enquanto caminhava. Ela era de uma beleza de tirar o fôlego, com cabelos dourados, lábios vermelhos e olhos vermelhos sangue que pareciam exalar um charme avassalador. Usava um vestido preto de corte ousado que se ajustava perfeitamente ao corpo, expondo grandes áreas de pele. Sua pele era tão limpa quanto seda branca lavada, mas não monotonamente pálida. Tinha um tom rosado, como creme misturado com suco de morango. Sedutora. Essa foi a primeira impressão que ela deu. A Viúva Vermelha, a governante de Matu, era uma vampira que vivera por mais de 200 anos. Ao contrário da imagem típica de vampiros nobres e elegantes, o traje e o comportamento da Viúva Vermelha eram bastante promíscuos, evocando a imagem de uma prostituta. No entanto, na realidade, a Viúva Vermelha era uma guerreira poderosa, não inferior ao Duque do Negro. Há muito tempo eu queria conhecer o Lorde Mago, mas fiquei bastante triste quando você recusou meu pedido da última vez, disse a Viúva Vermelha, com os olhos cheios de charme enquanto fitava Sunan. Sunan permaneceu imperturbável, o rosto calmo. Vamos direto ao ponto. O que você quer de mim? Lorde Mago, você sabe muito bem, disse o Duque Negro friamente. O que mais poderia nos trazer aqui para nos encontrarmos pessoalmente, exceto a praga de insetos em Caixão? A Viúva Vermelha riu. Lorde Mago, não finja ser ignorante. Você quer unir forças para combater a praga de insetos ou não? Sunan permaneceu evasivo. Como você propõe que cooperemos? Como antes, as 3 cidades-estado enviarão seus exércitos para bloquear o caminho de Caixão até aqui, interceptar o enxame de insetos e trabalhar juntas para exterminá-los, disse o Duque Negro. É só isso? Sunan ergueu uma sobrancelha. A Viúva Vermelha perguntou surpresa. O que mais o Lorde Mago poderia sugerir que fosse melhor? Sunan deu de ombros e balançou a cabeça sutilmente. Ele já havia aprendido com Carolina sobre os métodos de colaboração anteriores. Inicialmente, ele esperava que a Viúva Vermelha e o Duque Negro tivessem propostas melhores e que ele pudesse considerar trabalhar com eles. Afinal, atacar Caixão sozinho resultaria em baixas significativas, e qualquer fantoche salva seria benéfica. No entanto, parecia que, depois de todos esses anos, esses dois ainda pensavam apenas em eliminar o enxame de insetos e nunca consideraram atacar Caixão para erradicar a ameaça de uma vez por todas. Isso também indicava indiretamente que Matu e Aozen não haviam visto um crescimento significativo em poder ao longo dos anos. Você já pensou em contra-atacar Caixão e eliminar completamente essa ameaça? Seguiu-se um momento de silêncio. Depois de um tempo, a Viúva Vermelha riu. Senhor, você está brincando.
Carolina não lhe contou sobre a situação em Kashan. É território da infestação de insetos, e nossos exércitos seriam severamente restringidos lá, tornando impossível lidar com a infestação. O Duque do Negro assentiu silenciosamente. Vendo isso, Sunan perdeu o interesse em investigar mais e disse friamente: então esqueça a colaboração. Vamos cada um lutar sua própria batalha. As chamas negras da alma nos olhos do Duque do Negro brilharam violentamente. Você acha que a cidade de Wu pode lidar com a praga de insetos sozinha? Você deveria saber que a cidade de Wu fica mais perto de Kashan do que Matuyaozen, e sempre enfrentou ataques mais intensos da infestação de insetos. Isso não é da sua conta. Com isso, Sunan se virou e partiu sem hesitar. Só depois que sua figura desapareceu de vista a Viúva Vermelha riu. O que você acha? Eu não errei o palpite, né? Este mago é muito confiante e nunca teve a intenção de colaborar conosco desde o início. Você investigou as minas, certo? A mineração é feita por golems de argila, não por escravos mais baratos, e os guardas e o transporte são feitos por golems de pedra e marionetes de aranha. Isso mostra que a cidade de Wu tem um grande número de marionetes e é capaz de lidar com a praga de insetos sozinha, sem precisar da nossa ajuda. Talvez ele já esteja planejando lidar conosco depois de resolver a praga de insetos. Aquela sugestão de contra-atacar Kashan pode ter sido uma armação. A cidade de Wu é muito mais forte do que nós. Se colaborarmos para atacar Kashan, podemos ser usados como bucha de canhão. Mesmo se tivermos sucesso, sofreremos pesadas perdas e nos tornaremos o próximo alvo. Você não precisa me testar. As chamas negras da alma nos olhos do Duque do Negro tremeluziram violentamente quando ele disse com a voz rouca: já que recusei a proposta do mago, não vou mudar de ideia. No entanto, a praga de insetos ainda precisa ser tratada. O que você planeja fazer? Seguir o conselho daquele sujeito reservado de Kashan e colaborar com ele contra a cidade de Wu? A Viúva Vermelha brincou com as unhas e disse preguiçosamente: não é uma má ideia. Aquele sujeito parece ter rancor do mago da cidade de Wu, ou não teria vindo até nós especificamente. O Duque do Negro bufou. Aquele sujeito está escondido em Kashan há anos, sem nunca dar as caras, apenas levando o enxame de insetos para caçar. Quem sabe o que ele está tramando? Colaborar com alguém assim pode nos deixar completamente destruídos, com ossos e tudo. Você tem razão. Os olhos da Viúva Vermelha brilharam e um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Tenho uma ideia melhor. O que foi? Podemos fingir que concordamos com a proposta de Kashan e observá-lo atacar a cidade de Wu. Deixe-os voltar e, quando ambos estiverem enfraquecidos, podemos atacar e eliminá-los. As chamas da alma nos olhos do Duque do Negro se acenderam. Boa ideia. Ele olhou para a Viúva Vermelha, maravilhando-se interiormente com o ditado de que os corações mais venenosos pertencem às mulheres. A mente daquela mulher era verdadeiramente perversa. Vamos usar esta oportunidade para eliminar Kashan e a cidade de Wu de uma só vez. A Viúva Vermelha, alheia aos pensamentos do Duque do Negro, sorriu presunçosamente. O Duque do Negro assentiu vigorosamente. Kashan era um dado adquirido, e a cidade de Wu tornara-se uma ameaça significativa desde que mudara de mãos. As ações do mago após assumir a cidade de Wu mostraram claramente que ele não era um oponente fácil, com suas ambições de expansão mal disfarçadas. Se pudesse se fortalecer, a cidade de Wu acabaria ameaçando a Ozen. Esta era a oportunidade perfeita para matar dois coelhos com uma cajadada só e eliminar ambas as ameaças de uma vez. Depois disso, ele poderia buscar uma chance de anexar Matu, e toda a região num raio de 100 km seria seu território. Enquanto isso, a Viúva Vermelha também formulava seus próprios planos. Assim que lidarmos com a cidade de Wu e Kashan, poderei voltar minha atenção para este osso negro. Então, as 3 cidades-estado serão minhas. A Viúva Vermelha e o Duque do Negro trocaram um olhar, ambos soltando uma risada presunçosa. Mestre. Assim que Sunan retornou à segunda base da cidade de Wu, Carolina o cumprimentou.
Vários insetos Kashan apareceram perto da sétima mina, um total de mais de 10. Eles já foram mortos pelos golems de pedra estacionados lá. Sunan fez uma pausa, estreitando ligeiramente os olhos. A sétima mina era a mais distante da cidade de Yu e a mais próxima de Kashan. O aparecimento dos insetos de Kashan perto da sétima mina indicava que uma invasão era iminente. O tempo para seus preparativos estava se esgotando. Envie os cadáveres dos insetos para o laboratório, instruiu Sunan após um momento de reflexão. Ele só ouvira Carolina descrever o quão aterrorizantes os insetos Kashan eram, mas nunca os vira pessoalmente. Esta era uma boa oportunidade para examiná-los, dissecar alguns e estudar sua estrutura. Ele poderia até obter alguns insights valiosos. Sim, mestre. Carolina respondeu imediatamente. Então, hesitante, perguntou, e quanto a Matu e a Ozen? Deixe-os em paz. Sunan dispensou-a com um gesto. Carolina entendeu imediatamente. Seu mestre havia decidido lidar com a praga de insetos sozinho. Ao ver isso, ela não insistiu mais e, com tato, retirou-se, voltando-se para instruir seus subordinados a levarem os cadáveres de insetos para o laboratório. Na fábrica de marionetes, Sunan rapidamente tirou a viúva vermelha e o duque do preto da cabeça e voltou ao seu trabalho de refinar marionetes. Ele percebeu que a viúva vermelha e o duque do negro tinham algo diferente em mente. Suas reações quando ele recusou a colaboração foram calmas demais. Ao contrário da cidade de Yu, que era defendida por seu exército de golems e não temia a praga de insetos, Matu e Ozen não tinham tais defesas. Suas forças combinadas não eram suficientes para resistir à horda de insetos. Dada a gravidade da situação, a viúva vermelha e o duque do negro não deveriam estar tão calmos. Isso sugeria que eles tinham outros planos para lidar com a praga de insetos. Portanto, eles não estavam muito preocupados com a recusa da cidade de Yu em colaborar. Sunan não sabia se seus planos envolviam ele ou a cidade de Yu, e não se importava. Diante de um poder avassalador, qualquer plano era apenas um tigre de papel. Com golems suficientes, ele poderia destruir qualquer plano que a viúva vermelha e o duque do negro pudessem. Terça-feira, 3 golems de pedra elite de alto grau foram sintetizados, juntamente com 5 aranhas de lâmina dupla elite. Agora tenho 8 marionetes de nível lendário do segundo círculo. Agora, posso me concentrar em refinar marionetes comuns. Excluindo as marionetes responsáveis por guardar as minas e transportar minério, a cidade de Yu contava atualmente com 500 golems de pedra, 150 aranhas de lâmina dupla, 12 golems de pedra de elite e 5 golems de ferro. Essa formação era suficiente para arrasar o domínio de qualquer conde na superfície. No entanto, ainda poderia ser insuficiente para lidar com a praga de insetos, que antes exigia que as forças combinadas de Matu, a Ozen da antiga cidade de Yu mal conseguissem resistir. Muito menos um contra-ataque contra Kashan. Ele precisava continuar expandindo seu exército de golems, pelo menos dobrando o número de marionetes. Isso também o ajudaria a elevar sua habilidade de refinamento de marionetes para o nível 5, preparando-o para a síntese de golems adamantinos. E ao núcleo do padrão mágico. Só falta um pouco mais para reunir os materiais para o terceiro núcleo do padrão mágico. Enquanto Sunan lidava com o culto estelar, Carolina coletou diligentemente vários metais raros, conforme suas instruções. Ela já havia reunido a maioria dos materiais para o terceiro núcleo de padrão mágico. Ele precisava de apenas mais 8 metais raros para sintetizar o núcleo de padrão mágico de nível 3. Embora a eficiência da coleta de metais raros tivesse aumentado significativamente com os recursos da cidade de Yu, Sunan não desistiu de pesquisar metais alternativos. Se pudesse encontrar substitutos para todos os metais raros necessários para o núcleo de padrão mágico, não teria mais que se esforçar para coletá-los. Ele poderia simplesmente refinar os núcleos usando os metais alternativos. Nesse ponto, sintetizar núcleos de padrão mágico de nível 3, nível 9 ou até mesmo nível 10 seria moleza. Dos 89 metais raros necessários para o núcleo do padrão mágico, 12 podem ser adquiridos através da Guilda dos Raposos, e 45 já foram repostos.
Restam apenas 32. Agora que não preciso aprender novos feitiços, posso usar esse tempo para pesquisar metais alternativos. Capítulo 133. O Besouro do Sino da Morte, mestre de marionetes de Kazan. Caroline era incrivelmente eficiente. No dia seguinte, as carcaças de Besouro de Kazan foram entregues ao laboratório de Sunan. Sob o brilho intenso das pedras mágicas, 12 ameaçadoras bestas insetos jaziam sobre a ampla bancada. Essas criaturas semelhantes a besouros tinham uma carapaça dura e vermelha brilhante, 10 pernas, 4 olhos pretos e redondos, 2 garras afiadas e um par de mandíbulas irregulares. No entanto, o que mais chamava a atenção era a grande protuberância quitinosa em forma de chifre em suas cabeças, semelhante a um sino enorme. De acordo com a descrição de Caroline, essa criatura era chamada de Besouro do Sino da Morte. Suas carapaças eram duras como aço e suas garras afiadas podiam facilmente rasgar rochas sólidas. Além disso, eles podiam emitir uma onda sonora penetrante que poderia causar hemorragia interna grave. Um Besouro do Sino da Morte adulto tinha o poder de combate de um cavaleiro aprendiz, que não era particularmente forte. No entanto, quando esses monstros apareciam em grande número, seu nível de ameaça disparava. Especialmente quando centenas ou mesmo milhares de Besouros do Sino da Morte liberavam suas ondas sonoras simultaneamente, até mesmo os grandes cavaleiros achavam difícil resistir. Anteriormente, as forças combinadas das cidades-estado de Darklak, Matu e Ozun sofreram pesadas perdas sob os ataques de ondas sonoras dos Besouros do Sino da Morte, pagando um preço exorbitante a cada vez para exterminar as hordas de insetos. No ambiente confinado do ninho de insetos de Kazan, os ataques de ondas sonoras dos Besouros do Sino da Morte eram ainda mais poderosos. A Viúva Vermelha e o Duque Negro hesitaram em lançar um contra-ataque contra Kazan, principalmente por causa disso. Besouros que podem emitir ondas sonoras são bastante raros. O enxame de insetos de Kazan consistia em mais do que apenas Besouros do Sino da Morte. Havia também insetos água-viva, vermes da areia gigantes e insetos de 6 asas. No entanto, os Besouros do Sino da Morte eram a principal força do enxame. Sunan usou a mão do mago para mover uma das carcaças de besouro à sua frente e iniciou a dissecação. À medida que a dissecação avançava, mais detalhes da estrutura interna do Besouro do Sino da Morte foram revelados. A grande protuberância quitinosa em forma de sino em sua cabeça era, na verdade, um tumor semelhante a um chifre. As ondas sonoras penetrantes do Besouro do Sino da Morte eram emitidas por esse tumor. O tumor se estendia de seus ombros e subitamente se alargava acima de sua boca pontiaguda, com 4 olhos negros, semelhantes aos de um inseto, crescendo nas laterais do tumor. Em essência, essa criatura não tinha uma cabeça verdadeira. O enorme tumor semelhante a um chifre substituía seu crânio. Após abrir o tumor, Sunan encontrou o cérebro do inseto em seu interior. Uma estrutura verdadeiramente notável. Sunan não pôde deixar de se maravilhar. Ele já tinha visto muitos insetos de aparência bizarra, mas esta era a primeira vez que encontrava uma estrutura tão singular. Com base em sua experiência, tal estrutura raramente era resultado de evolução natural. Era mais provavelmente o produto de indução artificial ou modificação genética. Isso pode muito bem ser o resultado da engenharia biológica de um aprendiz de mago. Os pensamentos de Sunan disparavam. Será que havia um aprendiz de mago escondido atrás de Kazan? Se fosse esse o caso, atacar Kazan não seria tão fácil quanto ele pensara inicialmente. Se realmente existe um aprendiz de mago controlando Kazan, qual o propósito de enviar o enxame de insetos para caçar e matar seres vivos periodicamente? Sunan se perguntou. Um momento depois, balançou a cabeça, decidindo não pensar muito no assunto. Independentemente das intenções do aprendiz de mago, Kazan precisava ser enfrentado. Caso contrário, as pragas periódicas de insetos o impossibilitariam de desenvolver os veios minerais próximos ou de continuar explorando em busca de mais. A única boa notícia era que as marionetes eram altamente resistentes aos ataques de ondas sonoras dos besouros do Sino da Morte.
As marionetes não possuíam os órgãos auditivos e internos de seres comuns, tornando-as quase imunes às ondas sonoras. Ao lidar com os besouros do Sino da Morte, o exército de golems tinha uma vantagem significativa. Após dissecar todas as carcaças de besouros e registrar os dados em suas anotações de laboratório, Sunan assinou com a mão, lançando uma chama para incinerar todas as carcaças antes de deixar o laboratório. As atividades recentes de Kazan estavam se tornando cada vez mais frequentes, e uma praga de insetos provavelmente se espalharia em breve. Ele precisava acelerar a criação de golems e fortalecer suas forças o máximo possível. Estes são os projetos arquitetônicos para as academias de cavaleiros nas outras 6 províncias, todos baseados na Academia de Cavaleiros Coração de Dragão. Dê uma olhada e me avise se houver alguma alteração que você queira fazer. No escritório, Koi empurrou uma pilha de documentos grossos sobre a mesa para Sunan. Sunan os pegou e os examinou, assentindo satisfeito. Vamos lá. Quando poderão ser concluídos? No mês que vem, Koi sorriu. Os professores responsáveis pela formação dos alunos já foram designados e estarão prontos para começar assim que as academias forem construídas. Com a guerra acabando de terminar, muitas tarefas exigiam sua atenção como Grão-Duque recém-nomeado, mas ele sempre priorizava as instruções de Sunan, muitas vezes verificando-as pessoalmente. Ao ver o Grão-Duque dar tanta importância ao assunto, seus subordinados naturalmente não ousaram adiar ou relaxar. Trabalharam com diligência excepcional e, em apenas 2 ou 3 meses, as 6 academias de cavaleiros foram estabelecidas do zero, demonstrando notável eficiência. O recrutamento de novos alunos também está em andamento, seguindo o modelo da Academia de Cavaleiros Coração de Dragão. Parando por um momento, Koi hesitou, mas não resistiu e perguntou. Tem certeza de que quer apenas 7 academias de cavaleiros? Temos pessoas e recursos de sobra. Poderíamos facilmente construir mais. Agora que todo o Ducado da Luz Estelar pertencia à família Ernest, os recursos de todo o Ducado poderiam sustentar mais do que apenas 7 academias de cavaleiros. Eles poderiam até construir uma em cada cidade, se necessário. Sunan balançou a cabeça. Não, qualidade em vez de quantidade. Construir mais academias de cavaleiros era fácil, mas cultivar alunos qualificados era muito mais desafiador. A questão mais crítica era o suprimento de fruta sangue de dragão. Para cultivar alunos qualificados em apenas 4 anos, as frutas sangue de dragão eram essenciais. Caso contrário, estudantes de origem plebeia e camponesa, que naturalmente careciam do talento inato e dos atributos físicos de descendentes nobres, não teriam chance de ascender ao status de cavaleiro em 4 anos. Mesmo com as atuais 7 academias de cavaleiros, Sunan teve que expandir vários jardins de plantas mágicas para cultivar frutas sangue de dragão suficientes para atender a demanda. Construir mais iria esgotar seus recursos. Talvez no futuro, quando mais jardins de plantas mágicas fossem estabelecidos, eles pudessem considerar aumentar o número de academias de cavaleiros. Vendo a determinação de Sunan, Koi não insistiu no assunto. Na verdade, ele havia considerado estabelecer uma academia de cavaleiros especificamente para descendentes nobres, semelhante à Academia de Cavaleiros Coração de Dragão. No entanto, após muita deliberação, ele abandonou a ideia. Primeiro, ele não tinha frutas sangue de dragão suficientes, e o que ele tinha já estava alocado para o exército. Segundo, a maioria das famílias nobres tinha suas próprias técnicas de respiração, artes marciais e métodos de treinamento, dificultando a padronização do currículo. Mesmo uma padronização parcial era desafiadora. A menos que ele pudesse fornecer técnicas de respiração e artes marciais superiores às de todas as famílias nobres, juntamente com métodos de treinamento mais eficientes, a ideia de uma academia de nobres cavaleiros simplesmente não era viável. Como está indo a avaliação de talentos? A voz de Sunan interrompeu os pensamentos de Koi. Voltando à realidade, Koi sorriu. Está indo bem. As avaliações foram concluídas e identificamos 223 crianças com o talento necessário.
Já providenciei que sejam escoltadas para a cidade das lanternas e devem chegar à base em alguns dias. Sunan assentiu levemente. Era um número razoável. Considerando a escala da avaliação de talentos, que abrangia 6 províncias, era de se esperar um número maior de candidatos qualificados. Com isso, a base teria quase 270 alunos, e esse número provavelmente aumentaria com o tempo. Como está indo seu treinamento? Sunan mudou de assunto. Está indo bem, meu reino agora está estável, disse Koi com um sorriso radiante. Após consumir a fruta sangue de dragão de alto grau fornecida por Sunan, ele avançou com sucesso para o posto de cavaleiro lendário. Após meio ano de consolidação, seu reino estava agora firmemente estabelecido e ele buscava alcançar um nível mais alto. O talento inato de Koi era excepcional. Caso contrário, ele não teria avançado para o posto de cavaleiro avançado aos 19 anos. Como grão-duque, ele agora tinha acesso a recursos muito além dos que tinha antes, o que acelerou significativamente seu treinamento. Ele estava confiante de que poderia avançar para o posto de cavaleiro lendário do segundo círculo antes dos 35 anos e para o posto de cavaleiro lendário do terceiro círculo antes dos 50. Para colocar isso em perspectiva, Evas, que era amplamente considerado um prodígio no ducado, só se tornou um cavaleiro lendário do terceiro círculo aos 80 anos. Essa era uma estimativa conservadora. Com a ajuda de Sunan, Koi estava ainda mais confiante de que poderia alcançar o posto de cavaleiro lendário do terceiro círculo mais cedo. Que bom ouvir isso. Sunan assentiu levemente. Seu plano era que seu irmão avançasse para o posto de cavaleiro lendário do terceiro círculo em 12 anos, momento em que ele também poderia entrar na Torre da Luz Estelar para realizar os testes de cavaleiro. Avançar do primeiro círculo para o posto de cavaleiro lendário do terceiro círculo em 12 anos não era uma tarefa impossível com o investimento certo de recursos. Com isso em mente, a criação de novos jardins de plantas mágicas precisava ser priorizada. Ao deixar a mansão do Senhor, Sunan continuou a pensar nos jardins de plantas mágicas. Com os lucros dos veios minerais do mundo subterrâneo, o financiamento para os jardins de plantas mágicas não era uma preocupação. O único problema era a mão de obra. As fadas das flores eram fáceis de lidar. Ele poderia fazer com que a rainha Tia convocasse mais de seus parentes. A chave eram os aprendizes responsáveis pela guarda dos jardins. Anuncie uma série de tarefas de guarnição na base e faça com que os aprendizes se revezem regularmente. Atualmente, a base não conta com aprendizes de mago de segundo nível, então Sunan precisa cuidar pessoalmente da criação dos jardins de plantas mágicas. No entanto, as tarefas da guarnição podem ser confiadas aos alunos, e definir um valor de contribuição maior para as tarefas deve motivá-los. A nova turma de alunos está prestes a chegar à base. Após algum treinamento, eles estarão prontos para assumir diversas tarefas básicas. À medida que mais alunos assumirem essas tarefas básicas, a competição se intensificará, e os alunos mais velhos naturalmente mudarão seu foco para as tarefas da guarnição. O tempo voa como um cavalo branco passando por uma fenda. O mês do trovão, abril, passou rapidamente. Durante esse tempo, Sunan participou de outra reunião na Casa da Floresta, adquirindo mais de 10 tipos de metais raros e 4 mini-cristais da alma. Após essa reunião, ele finalmente reuniu todos os materiais necessários para o terceiro núcleo de runa mágica. Após refinar o terceiro núcleo de runa mágica, ele imediatamente prosseguiu com a síntese. O núcleo de runa mágica de terceiro nível sintetizado aumentou ainda mais os requisitos para o corpo e a alma. Além de precisar de 45 pontos de poder mental, ele também precisava de uma constituição de mais de 40 pontos. Meu poder mental atual é de 45,04, atendendo ao requisito, mas minha constituição é de apenas 36,37, ainda aquém do que preciso. Sunan pesou o núcleo de runa mágica em sua mão e se dirigiu ao armazém. Sua constituição atual é aproximadamente equivalente à de um grande cavaleiro júnior. Os efeitos das frutas de sangue de dragão avançadas ainda são bastante significativos.
Ao sintetizar e consumir algumas frutas de sangue de dragão avançadas, sua constituição pode rapidamente ultrapassar 40 pontos. Após 2 dias absorvendo os efeitos das frutas de sangue de dragão avançadas, a constituição de Sun An aumentou gradualmente para 40,35. Sem hesitar, ele imediatamente fundiu o núcleo de runa mágica de 3º nível e então foi para a área de prática de magias para testes. Considerando o poder do núcleo de runa mágica de 3º nível, Sun An não usou o golem de aço como cobaia desta vez, mas optou pelo golem de pedra avançado, mais poderoso. Primeiro, ele testou o poder de ataque. Em um esforço em larga escala, a tempestade de espinhos metálicos gerada pelo núcleo mágico da runa levou apenas 12 segundos para atingir o golem de pedra avançado, levando-o à beira do colapso, deixando-o crivado de buracos. Muito bom, o poder de ataque aumentou em cerca de 80 a 90%. Se fosse uma marionete lendária de primeiro círculo, provavelmente seria destruída em um único encontro. Em seguida, ele testou a defesa. Após uma série de testes, Sun An teve uma boa ideia de suas capacidades. Em termos de defesa, está entre 4.800 e 5.000 pontos, equivalente à defesa combinada de 5 anéis de guarda supremos. Sun An assentiu internamente. Um nível de defesa tão alto é algo que nem mesmo um mago formal conseguiria penetrar com um único golpe. O que surpreendeu Sun An ainda mais foi o fato de o consumo de poder mental ter aumentado pouco. Com seu poder mental atual, ele conseguia usar o núcleo mágico de runa por até 3 minutos. Mesmo sob ataques intensos, sustentá-lo por 2 minutos não seria problema. Se as melhorias continuarem apenas aumentando o poder e não o consumo, quando o meu poder mental melhorar ainda mais, o núcleo mágico de runa poderá se tornar uma arma comum. A perspectiva de um núcleo mágico de runa utilizável regularmente era assustadora. Nesse ponto, Sun An seria virtualmente invencível abaixo do nível de um mago formal. O exército golem também se expandiu com sucesso. Com o comprometimento total de Sun An, o exército golem na cidade do Lago Sombrio cresceu significativamente nos últimos dias. Considerando que ele não refinaria golems de adamantina ou marionetes secretas tão cedo, Sun An usou os 4 mini-cristais de alma que adquiriu para refinar mais golems de aço. O atual exército de golems em Dark Lake City consiste em 9 golems de aço, 20 golems de pedra de elite, 300 aranhas de lâmina dupla e 1000 golems de pedra. Essa formação é muito mais forte do que a anterior Dark Lake City. Quando Caroline viu esses golems no acampamento militar recém-estabelecido, ficou completamente atordoada. Sua última preocupação com a praga de insetos que se aproximava desapareceu. Brincadeira, o que é uma mera praga de insetos quando se tem um exército de golems tão poderoso? O próximo passo a considerar é lançar um contra-ataque contra Kazan. Honestamente, se não fosse por querer que Matu e Ozun compartilhassem a pressão e reduzissem as baixas, ao mesmo tempo que eliminavam mais insetos do lado de fora para facilitar o futuro ataque a Kazan, Sun An teria ignorado a praga de insetos e atacado Kazan diretamente. No entanto, Sun An não precisou esperar muito. No primeiro dia da Lua das Flores, os batedores esfinges estacionados perto de Kazan relataram que o enxame de insetos de Kazan estava em movimento. Incontáveis insetos estavam avançando em direção a Dark Lake City. Capítulo 134 A praga de insetos e o ataque suicida, na cidade de Dark Lake. Diante dos portões da cidade, um vasto campo aberto estava repleto de golems cuidadosamente dispostos. No centro, estavam milhares de golems de pedra, ladeados por enxames de aranhas de lâmina dupla. Golems de ferro maciços e golems de pedra de elite estavam na vanguarda da formação, imóveis como recifes no mar. Nas muralhas da cidade, Carolina olhava para o exército de golems, com o coração cheio de admiração. Não é de admirar que o mestre seja o mestre. Ele sozinho criou um exército tão poderoso e aterrorizante. É simplesmente inacreditável. Atrás de Carolina, as esfinges também exibiam expressões de choque, seus olhares cheios de reverência enquanto olhavam para as costas de Sun An.
As esfinges eram uma raça que reverenciava os fortes e desprezava os fracos. Ao longo do ano e meio desde que Sun-An assumiu o controle de Darklak, elas testemunharam o rápido crescimento da cidade em primeira mão. O ressentimento inicial em relação a Sun-An havia sido substituído por um profundo respeito. Um mestre forte que pudesse comandar um exército tão poderoso definitivamente valia a pena ser seguido. Sun-An, alheio aos pensamentos das esfinges, seu olhar varreu a ilha e o lago, pousando na escuridão distante. Com seu poder mental, ele podia sentir vagamente um grande número de criaturas se aproximando rapidamente daquela direção. Carolina e as esfinges pareciam sentir algo também, seus olhares fixos na distância com uma sensação de destruição iminente. Logo, um estranho farfalhar emergiu da escuridão, como incontáveis pernas correndo pelo chão. No momento seguinte, criaturas bizarras irromperam repentinamente da escuridão. Essas criaturas pareciam águas vivas com pernas, seus corpos translúcidos e branco-claros esvoaçando como cortinas enquanto se moviam rapidamente. Elas correram para a costa e, sem hesitar, pularam na água. Seus corpos, sustentados pela água do lago, flutuavam como nenúfares, conectando-se umas às outras para formar uma ponte rápida em direção à ilha no centro do lago. Em pouco tempo, uma ponte flutuante branca se formou entre a costa e a ilha. Seguindo de perto, incontáveis insetos-fera emergiram da escuridão, subindo na ponte flutuante e avançando em direção à ilha. Esses insetos-fera pareciam centopeias gigantes, com suas cabeças substituídas por uma boca enorme repleta de dentes afiados, emitindo um chiado baixo e arrepiante. Estes são os insetos água-viva e os vermes da areia de boca gigante. Disse Carolina com uma expressão séria e a testa franzida. Mestre, algo não está certo. O número de insetos parece anormalmente alto. À primeira vista, o campo de visão se encheu de um denso enxame de insetos. Esta foi apenas a primeira onda do ataque de insetos. A força principal, os besouros de sino, ainda não havia aparecido. O número de insetos já rivalizava com os ataques mais intensos do passado, o que definitivamente não era normal. Sun-An ouvira Carolina descrever pragas de insetos anteriores e podia ver que a situação atual estava claramente diferente. No entanto, ele não disse nada, apenas olhou para baixo com uma expressão focada. Vendo que seu mestre estava calmo, Carolina também recuperou a compostura, com os olhos fixos na cena abaixo. O enxame de insetos em ascensão se chocou contra o exército de golems como um tsunami violento. De um ponto de vista elevado, a maré de insetos parecia ter se chocado contra um recife imóvel. Os vermes da areia de boca gigante na vanguarda se estilhaçaram em uma névoa de sangue com o impacto. Em contraste, os golems de ferro e os golems de pedra de elite na vanguarda permaneceram firmes, ilesos, erguendo seus punhos enormes para derrubar continuamente as feras insetos. Incapaz de romper os golems de ferro e os golems de pedra de elite, o enxame de insetos começou a se espalhar para os lados, enfrentando os golems de pedra e as aranhas de lâmina dupla. Em um instante, o campo aberto diante de Darklak tornou-se um campo de batalha de sangue coagulado. A batalha rapidamente se intensificou. O número de vermes da areia de boca gigante era avassalador, cobrindo densamente o caminho da margem do lago até os portões da cidade, com cerca de 2 a 3 mil, e mais ainda surgiam do outro lado do lago. Em termos de números, o enxame de insetos superava em muito o exército de golems. No entanto, a capacidade de combate dos vermes da areia de boca gigante era muito inferior à dos insetos besouros de sino, sem falar na dos golems. Diante do enxame de insetos, os golems não recuaram um único passo, formando uma parede sólida que conteve a maré de insetos, impedindo-os de avançar. As aranhas de lâmina dupla investiram contra o enxame de insetos, cortando-os com seus membros dianteiros afiados, criando um rastro de sangue e vísceras. Por um momento, a esmagadora maioria dos insetos ficou presa nos portões da cidade, incapaz de romper as defesas do exército de golems, por mais que tentassem.
Ao longe, na entrada de uma grande estalactite pendurada no teto da caverna, a Viúva Vermelha e o Duque Black observavam a batalha com expressões solenes. Que marionetes poderosas! Disse o Duque Black com uma mistura de admiração e medo. Nunca imaginei que um exército de marionetes fosse tão formidável. Ele certa vez enviara seus subordinados para testar a capacidade de combate dos golems na mina. Embora estivesse surpreso na época, não ficara realmente apavorado. Naquele momento, ele percebeu de repente que, quando aqueles golems se reuniam às centenas e milhares no campo de batalha, seu poder de combate combinado era muito maior do que a soma de suas partes. Era um exército formidável que seguia ordens à risca e não temia a morte. Não é de se admirar que o mago não tivesse interesse em cooperar com eles e até planejasse contra-atacar Kazan. Ele realmente tinha a confiança e a força para apoiá-lo. De fato, muito impressionante. A Viúva Vermelha assentiu levemente, seu sorriso normalmente brincalhão ausente de seu belo rosto. Seus olhos vermelhos estavam cheios de solenidade. No início, pensei que tínhamos superestimado a força militar da cidade do Lago Negro, mas agora parece que a subestimamos. A Viúva Vermelha respirou fundo e olhou para a escuridão profunda do outro lado do lago. Cooperar com Kazan foi a decisão certa. Não podemos permitir que a cidade do Lago Negro continue crescendo, ou, mais cedo ou mais tarde, Matu e Ozen serão engolidos por ela. O Duque Black seguiu seu olhar, as chamas negras em seus olhos brilhando intensamente. Embora a cidade de Darklak estivesse em vantagem no momento, eles não estavam muito preocupados. Afinal, a praga de insetos deste ano era muito diferente dos anos anteriores. No passado, os enxames de insetos se dividiam em 3 grupos, atacando Darklak, Matu e Ozen simultaneamente, com suas forças diluídas. Mas este ano, todos os enxames de insetos se reuniram em Darklak, com números aproximadamente 3 vezes maiores do que nos anos anteriores. Os vermes da areia de boca gigante eram apenas o aperitivo. O prato principal ainda estava por vir. Eles esperariam para ver. Como se em resposta aos pensamentos da Viúva Vermelha e do Duque Negro, um zumbido emergiu repentinamente da escuridão do outro lado do lago, como incontáveis asas batendo em uníssono. No momento seguinte, um grande número de insetos, semelhantes a abelhas gigantes com 6 asas, um par de pinças gigantes e um ferrão afiado, irrompeu da escuridão e zumbiu em direção aos portões da cidade. Estes são os insetos de 6 asas. Carolina sussurrou no momento certo. Suas pinças e ferrões gigantes são altamente venenosos. Sunan assentiu sem fazer comentários. O veneno era inútil contra marionetes, que eram naturalmente imunes a todas as toxinas biológicas. No entanto, a capacidade de voar dos insetos de 6 asas representava uma ameaça ao exército de golems. Afinal, os golems de pedra e as aranhas de lâmina dupla não conseguiam voar e tinha dificuldade em eliminar os insetos de 6 asas no ar. Felizmente, Sunan estava bem preparado. Com um leve comando mental, uma aranha de lâmina dupla de elite apareceu na muralha da cidade. Para o choque de Carolina e das esfinges, a superfície da aranha de lâmina dupla de elite brilhou fracamente, e então seu corpo enorme se ergueu no ar, transformando-se em uma faixa negra que disparou em direção aos insetos de 6 asas. Svoosh, svoosh, svoosh. Vários insetos de 6 asas nem tiveram tempo de se esquivar antes de serem fatiados em vários pedaços pelas lâminas rápidas da aranha de lâmina dupla de elite. A aranha de lâmina dupla de elite não parou, movendo-se como um raio negro, cortando continuamente os insetos de 6 asas no ar. Em um instante, o céu acima do campo de batalha era como uma panela de bolinhos fervendo, com um inseto de 6 asas após o outro despencando no chão. Em contraste, o veneno dos insetos de 6 asas era ineficaz contra a aranha de lâmina dupla de elite, e suas pinças afiadas não conseguiam nem arranhar o corpo de aço da aranha de lâmina dupla de elite, que era reforçado por um feitiço de resistência. Uma única aranha de elite com lâmina dupla foi suficiente para repelir centenas de insetos de 6 asas.
A Viúva Vermelha e o Duque Black, escondidos na escuridão, ficaram estupefatos, incapazes de conter um suspiro. Uma marionete lendária de segundo círculo. Aquele cara realmente tem uma marionete desse nível. O choque era evidente nos olhos da Viúva Vermelha e do Duque Black. Inicialmente, eles pensaram que a marionete mais forte de Sunan era uma lendária de primeiro círculo, mas agora outra marionete lendária de segundo círculo havia aparecido. Era uma força de combate comparável a deles. Que nível de força Sunan deveria possuir para criar uma força tão poderosa? Só de pensar nisso, ele sentia um arrepio na espinha. Sua única esperança agora era que a pessoa por trás de Kazan conseguisse lidar com Sunan. Caso contrário, seriam eles que estariam em apuros. Um som baixo e triste veio de repente do outro lado do lago, como uma trombeta sendo tocada suavemente. Ao ouvir esse som, os ânimos da Viúva Vermelha e do Duque Black se animaram instantaneamente. Lá vem eles. A força principal do enxame de insetos. Ao mesmo tempo, Carolina, na muralha da cidade, também adotou uma expressão solene. Mestre, são os insetos besouro de sino. Mesmo sem se lembrar, Sunan já havia adivinhado que a força principal do enxame de insetos havia chegado. O verdadeiro ataque da praga de insetos estava prestes a começar. Em meio aos olhares aterrorizados das esfinges, um vasto enxame de insetos besouro de sino emergiu da escuridão do outro lado do lago. Suas asas batiam furiosamente enquanto cruzavam a água em um instante, chegando acima do campo de batalha. A densa nuvem de insetos besouro de sino bloqueava a luz bioluminescente do teto da caverna, lançando todo o campo de batalha em uma sombra escura e sinistra. Muitas esfinges engoliram em seco instintivamente, relembrando o terror que enfrentaram sob os ataques sônicos dos insetos besouros de sino. Seus corpos orgulhosos e musculosos ficaram inutilizados ao serem atingidos pelas ondas sonoras devastadoras dos besouros de sino. Um único ataque em grupo poderia deixá-los com ferimentos internos e sangue escorrendo pelos orifícios. Somente os guerreiros de elite e as nobres esfinges conseguiam resistir às ondas sônicas dos besouros de sino. Os insetos besouros de sino logo lançaram sua primeira onda de ataques. Mais de 300 besouros de sino soaram suas trompas simultaneamente, enviando uma onda sonora ensurdecedora por todo o campo de batalha. Mesmo à distância, muitas esfinges nas muralhas da cidade não conseguiam evitar mostrar sinais de dor, agarrando o peito e ofegando, como se estivessem sufocando. Para sua surpresa, os golems no campo de batalha não foram afetados pelas ondas sonoras, continuando seu massacre implacável das feras insetos. Escondidos na escuridão, a Viúva Vermelha e o Duque Negro ficaram atordoados. Será que essas marionetes são mesmo imunes a ondas sonoras? A Viúva Vermelha e o Duque Black trocaram olhares, percebendo que provavelmente haviam cometido um erro grave. Nunca haviam encontrado um mago antes e seu conhecimento sobre marionetes se limitava a rumores. Não faziam ideia de que marionetes eram geralmente imunes a ataques de ondas sonoras, o que os levou a avaliar mal a força militar da cidade do Lago Negro e de Kazan. Não, isso não está certo. A Viúva Vermelha reagiu rapidamente. Não temos informações sobre as marionetes, mas a pessoa por trás de Kazan também é um mago. Ele deve saber que as ondas sonoras dos insetos besouro de sino são ineficazes contra marionetes. O Duque Black também chegou à mesma conclusão, concordando com a cabeça. Sim, ele deve ter outros planos. Ao mesmo tempo, Sunan, nas muralhas da cidade, fazia deduções semelhantes. Se realmente existe um aprendiz de mago controlando Kazan das sombras, ele deve ter previsto essa situação e preparado uma contramedida. No céu acima do campo de batalha, os insetos besouro de sino, sem se deixar abater pela falha de suas ondas sonoras, circularam uma vez e então desceram como meteoros, colidindo com os golems abaixo. Bum! Com o impacto, os insetos besouro de sino explodiram, criando uma distorção visível no ar. As partes dos golems de pedra que entraram em contato com a distorção pareceram ser arrancadas, desaparecendo em um instante.
Em poucos instantes, mais de 300 insetos besouro de sino foram completamente aniquilados. Seus ataques suicidas, no entanto, conseguiram destruir mais de 100 golems de pedra e uma dúzia de aranhas de lâmina dupla. O rosto de Carolina ficou pálido. Quando os insetos besouros de sino desenvolveram essa habilidade? Por que nunca a usaram antes? Zumbido, zumbido, zumbido. Mais insetos besouros de sino voaram do outro lado do lago, estimados em milhares. Carolina respirou fundo. Em pragas de insetos anteriores, o maior enxame de insetos besouros de sino tinha sido de apenas 500 ou 600. Mesmo assim, a cidade de Darklak pagou um alto preço para sobreviver àquele ataque. Agora, os insetos besouros de sino somavam milhares, possivelmente até mais. A quantidade era suficiente para fazer o couro cabeludo formigar. As esfinges nas muralhas da cidade estavam pálidas e suavam profusamente. Apenas Sunan permaneceu calmo, seus olhos revelando uma expressão de confirmação. Eu não esperava que esses insetos besouros de sino fossem capazes de se autodestruir. Será que a liberação da energia sonora armazenada em seus tumores, criando um efeito destrutivo semelhante à aniquilação? Tendo dissecado insetos besouros de sino antes e familiarizado com sua anatomia, Sunan rapidamente compreendeu o princípio por trás de seus ataques suicidas. Isso confirma. Há de fato um manipulador por trás de Kazan, e é um aprendiz de mago. Sunan não pôde deixar de se maravilhar. Ele pensava ter sido o primeiro a desenvolver aquela área, mas parecia que um aprendiz de mago já havia estabelecido uma força ali antes dele. A julgar pela época da praga de insetos, o aprendiz de mago provavelmente estava no mundo subterrâneo há várias décadas. O que era intrigante, no entanto, era porque o aprendiz de mago, em vez de desenvolver os veios minerais, havia escolhido se esconder em casa e controlar os enxames de insetos para caçar e matar. Capítulo 135. Quando o sono chega, um travesseiro segue. Ótimo trabalho. O Duque Black não pôde deixar de comemorar enquanto observava a cena à distância. Aquele cara realmente tinha um truque na manga. A viúva Reid também sorriu, mas sua testa se franziu em confusão logo em seguida. Por que nunca vimos os besouros sino da morte usarem essa habilidade antes? Se os besouros sino da morte tivessem usado um ataque suicida como esse durante pragas de insetos anteriores, suas cidades-estado nunca teriam sobrevivido tanto tempo. O Duque Black também ficou perplexo, mas rapidamente descartou suas dúvidas, sorrindo ironicamente ao dizer: quem se importa? Agora Darklak City e Kazan estão de volta a um impasse. Se continuarem assim, ambos ficarão enfraquecidos, e é aí que entraremos em ação para limpar a bagunça. A viúva Reid assentiu em concordância. A nova habilidade demonstrada pelos besouros sino da morte era, sem dúvida, uma boa notícia para eles. Quem deveria estar preocupado é o mago de Darklak City. Nas muralhas da cidade, Carolina observava impotente os golems de pedra caírem um a um diante dos ataques suicidas dos besouros sino da morte. Sua expressão tornou-se cada vez mais grave. Em poucos instantes, mais da metade dos golems de pedra foram destruídos. Um golem de pedra de elite foi até mesmo despedaçado, pedaço por pedaço, por um besouro sino da morte, uma visão que lhe causou arrepios. Mas quando se virou para olhar para Sunan, encontrou calmo e sereno, como se a situação fosse exatamente o que ele esperava. Bum! Uma explosão estrondosa ecoou de repente pelo ar. Era a aranha de lâmina dupla de elite no ar, que havia aberto a boca e liberado uma distorção visível que atingiu o enxame de insetos e explodiu com uma força tremenda. Em um instante, mais de 20 besouros sino da morte foram despedaçados antes mesmo que pudessem reagir. Carolina ficou atordoada. Viúva Vermelha e Duque Negro, escondidos nas sombras, ficaram igualmente atônitos. A marionete também pode usar um ataque de ondas sonoras como os besouros sino da morte. Antes que pudessem se recuperar do choque, a aranha de lâmina dupla de elite investiu contra o enxame de besouros sino da morte, causando estragos.
Seus membros afiados cortavam os insetos a cada golpe, e ocasionalmente emitiam ondas sonoras, criando espaços abertos no denso enxame. Os ataques suicidas dos besouros Sino da Morte apenas fizeram a aranha de lâmina dupla de Elite parar momentaneamente, deixando seu corpo ileso. Sunan assentiu em aprovação. Com o encantamento Aço Negro e o feitiço Resistência, o corpo da aranha de lâmina dupla de Elite já era incrivelmente forte. Embora os ataques suicidas dos besouros Sino da Morte fossem poderosos, não foram suficientes para ferir a aranha de lâmina dupla de Elite. Naquele momento, o rugido ecoou do outro lado do lago. Ao ouvir esse som, um leve sorriso surgiu nos lábios de Sunan. Encontrei você. Enquanto falava, Sunan flutuou no ar e acelerou em direção à fonte do som, deixando Carolina perplexa para trás. Ao passar pelo campo de batalha, alguns besouros Sino da Morte tentaram atacá-lo, mas ele os dispensou casualmente com raios ou fogo. Com raios e fogo alternando, Sunan abriu caminho através do enxame de insetos, alcançando rapidamente o outro lado do lago. Parou no ar, olhando para baixo e observando o enxame caótico. O dragão oculto apareceu e desapareceu, cortando o enxame como uma faca na manteiga, perseguindo implacavelmente uma figura de túnica cinza. As sobrancelhas de Sunan se ergueram quando seu olhar pousou na figura de túnica cinza. Com certeza, é você. Hugo. A figura de túnica cinza, fortemente protegida pelo enxame de insetos, era ninguém menos que Hugo, que Sunan havia conhecido na sede da seita Centelha. Na verdade, Sunan tinha suas suspeitas. Qualquer um capaz de estabelecer uma força tão poderosa quanto Kazal era, sem dúvida, um aprendiz de mago de terceiro nível. E aprendizes de mago de terceiro nível capazes de controlar um grande número de insetos eram extremamente raros. Então, quando Sunan imaginou que havia um aprendiz de mago de terceiro nível por trás de Kazal, considerou a possibilidade de ser Hugo, da Sociedade da Imortalidade. Suas suspeitas se confirmaram. Ao ver Sunan, o rosto de Hugo escureceu e um brilho assassino surgiu em seus olhos. Ele descobrira por acaso que a cidade do Lago Negro tinha um novo prefeito. Ao descobrir que era Sunan, decidiu aproveitar a oportunidade para eliminá-lo e recuperar os restos mortais divinos. Para isso, estava disposto a abandonar uma oportunidade de caça há muito aguardada e se uniu a Mato Yosen para garantir um ataque bem-sucedido. Mas a cidade do Lago Negro não só revelou forças inesperadamente poderosas, como a Viúva Vermelha e o Duque Negro também o deixaram na mão. Malditos mortos-vivos, eles não são confiáveis. Hugo praguejou baixinho, desviando da garra do dragão oculto que apareceu de repente atrás dele. Estava frustrado. O animal de estimação de Sunan, de alguma forma, tinha a capacidade de se transformar e se tornar invisível. Se não fosse por seus reflexos rápidos, ele teria sido emboscado com sucesso, mas agora sua posição estava exposta. Tudo bem, já que fui exposto, vamos direto ao ponto. Mate esse cara, pegue os restos divinos, e meu atacante do Sino da Morte poderá romper a barreira novamente. Os olhos de Hugo brilharam como uma frieza glacial enquanto ele encarava Sunan, a intenção assassina em seu olhar se intensificando. De repente, ele juntou os dedos indicador e médio e os golpeou com força na mão esquerda. Um baque surdo ecoou quando todo o seu braço foi decepado na altura do ombro, caindo no chão. Uma cena bizarra se desenrolou quando o braço decepado começou a se contorcer e se contrair, como se tivesse vida própria. Saliências e protuberâncias surgiram em sua superfície, inflando rapidamente como um balão, e a cor rapidamente se tornou preta como breu. Em apenas alguns segundos, uma criatura enorme com um brilho semelhante ao da obsidiana, várias vezes maior que um besouro da morte comum, apareceu no campo de visão de Sunan. É um bichinho mágico? Não, não parece um bichinho mágico. Parece mais uma fera fundida ao seu corpo. Só de olhar para aquele inseto enorme, Sunan sentiu uma intensa sensação de perigo, ainda mais intensa do que quando encontrou o golem adamantino. Uma monstruosidade de terceiro anel, hein? Murmurou Sunan para si mesmo. Parecendo ouvir as palavras de Sunan, Hugo zombou.
Meu atacante do sino da morte é uma monstruosidade com linhagem ancestral. Não o compare com monstruosidades comuns do terceiro anel. Hoje, vou mostrar seu verdadeiro poder. Monstruosidades com linhagem ancestral geralmente possuem habilidades únicas, tornando-as mais poderosas do que suas contrapartes do mesmo nível. Hugo esperava que Sun An ficasse muito surpreso e visivelmente abalado com sua declaração. Em vez disso, os olhos de Sun An brilharam com um toque de excitação. O que há de errado com esse cara? Monstruosidade ancestral, exatamente o que eu precisava. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Sun An, e seu olhar se suavizou ao olhar para Hugo. Esse cara é realmente um salvador oportuno. Sabendo que eu estava procurando descendentes de monstruosidades ancestrais, ele simplesmente entregou um bem na minha porta. Por isso, darei a ele uma morte limpa. Percebendo o olhar de Sun An, embora não soubesse o que Sun An estava pensando, Hugo sentiu-se menosprezado. Sua expressão ficou ainda mais sombria e ele decidiu não dizer mais nada, ordenando ao atacante do sino da morte que atacasse. O atacante do sino da morte ergueu a cabeça e abriu a boca, emitindo um rugido profundo e estrondoso. Uma onda sonora visível irradiou dele em todas as direções. A cerca de 10 metros de distância, o ar se distorceu e o dragão oculto, que se preparava para lançar outro ataque, materializou-se de repente. Ele cambaleou vários passos para trás, balançando a cabeça de dor. Um lampejo de surpresa cruzou os olhos de Sun An. Essas monstruosidades de sangue ancestral são realmente formidáveis. As ondas sonoras que emitem carregam um traço de poder da alma, tornando a forma etérea do dragão oculto incapaz de anular completamente o dano. Vendo que o dragão oculto não era páreo para o atacante do sino da morte, Sun An convocou decisivamente todas as suas marionetes. Em um instante, 3 golems de pedra de alto nível e 4 marionetes de lâmina dupla de elite surgiram do nada, ativando imediatamente a levitação e avançando agressivamente em direção ao atacante do sino da morte. Ondas sonoras poderosas varreram a área. Os insetos presentes pareciam ter sofrido algum tipo de modificação, tornando-os completamente imunes aos danos das ondas sonoras. No entanto, as marionetes não conseguiam atingir o mesmo nível de imunidade. As ondas sonoras, imbuídas de poder da alma, ainda podiam feri-los, embora sua resistência fosse maior que a do dragão oculto. Aproveitando o momento em que os golems de pedra de alto nível foram momentaneamente atordoados pelas ondas sonoras, o atacante do sino da morte avançou, esmagando um deles. Em seguida, prendeu suas enormes pinças em outro, abrindo um enorme corte em seu corpo. Ao mesmo tempo, o punho maciço do golem de pedra de alto nível atingiu o atacante do sino da morte. Crack! O relâmpago passou, e o atacante do sino da morte ficou momentaneamente paralisado. Aproveitando a oportunidade, as 4 marionetes de elite com lâmina dupla, agora livres do estupor, avançaram e ergueram seus membros afiados, desferindo golpes com força. Uma explosão de sangue espirrou quando o atacante do sino da morte soltou um grito de dor. Essa monstruosidade, embora possuísse habilidades bizarras, carecia de defesas fortes. Tanto os golems de pedra de alto nível quanto as aranhas de elite com lâmina dupla podiam causar danos significativos. Ao ver isso, um lampejo de choque cruzou os olhos de Hugo. Essas 7 marionetes são todas de segundo nível. Droga, como esse cara tem tantas marionetes poderosas. Marionetes de segundo nível não eram como golems de pedra de nível inferior. Dado o estado atual do continente Luz Estelar, reunir os recursos necessários para criar marionetes de segundo nível seria extremamente difícil. Sun An tinha uma marionete de segundo nível, que ele poderia aceitar, mas 7? Não, havia outra no campo de batalha, totalizando 8. Onde esse cara conseguiu os recursos para criar 8 marionetes do segundo anel? A mente de Hugo estava tomada pelo choque e pela incerteza. Ao ver o atacante do sino da morte cercado pelo bichinho mágico e pelas marionetes de Sun An, incapaz de se libertar, Hugo cerrou os dentes e seu corpo subitamente se transformou em inúmeros insetos, correndo em direção a Sun An.
Ele havia pensado inicialmente que usar o atacante do Sino da Morte eliminaria Sun An facilmente, mas com a situação mudando, ele não teve escolha a não ser resolver o problema por conta própria. Mas no momento seguinte, Hugo viu a forma de Sun An se desfocar e se dividir em 8, espalhando-se em direções diferentes. Técnica da imagem espelhada. Espere, nenhum encantamento. Isso é um lançamento silencioso. Hugo ficou surpreso. Esse cara realmente dominava uma técnica de metamagia. Ser capaz de dominar uma técnica de metamagia no estágio de aprendiz de mago era um sinal claro de talento excepcional. Ele era um aprendiz de mago de 3º nível há mais de 50 anos e ainda não dominava uma técnica de metamagia. Agora, ao encontrar um aprendiz de mago mais jovem e talentoso, ele não pôde deixar de sentir uma onda de inveja intensa. Zumbido. 8 Sunans abriram a boca simultaneamente e cuspiram ondas sonoras visíveis, atacando o enxame de insetos de Hugo de todas as direções. No estado da técnica da imagem espelhada, as ações e os efeitos mágicos do original e das ilusões eram idênticos, tornando impossível distingui-los a olho nu. Hugo, no entanto, não tinha a intenção de se esquivar. Cada inseto emitiu um grito agudo, e uma torrente de ondas sonoras irrompeu, destruindo tanto as ondas sonoras reais quanto as ilusórias, antes de irromper em direção a Sun An como uma inundação. A mesma habilidade de ondas sonoras dos besouros Sino da Morte. Sun An compreendeu imediatamente. Parecia que Hugo havia se fundido com a linhagem do atacante do Sino da Morte. Os dois se envolveram em uma batalha feroz acima da caverna. Luzes mágicas e ondas sonoras distorcidas se alternavam, colidindo e aniquilando umas às outras. Depois de suportar alguns ataques de ondas sonoras para testar as defesas de seu anel de proteção, Sun An decidiu abandonar a esquiva e a defesa, ativando seu núcleo mágico. Svoosh! Grandes quantidades de líquido metálico prateado escorriam dos poros de Sun An, flutuando no ar e rapidamente formando pontas afiadas e brilhantes. Após uma breve pausa, elas se dissiparam como uma tempestade. Chiado, chiado, chiado. O enxame de insetos de Hugo conseguia se esquivar facilmente de feitiços se dispersando, mas não conseguia evitar a tempestade metálica de longo alcance. Sob o controle preciso de Sun An, cada espinho atingia um único inseto sem errar. Em apenas uma rajada, o enxame de insetos foi reduzido em mais de 1/3. Que habilidade é essa? Hugo ficou horrorizado. Seus insetos podiam parecer frágeis, mas possuíam força física e resistência à magia extremamente altas. Mesmo feitiços de segundo anel não causavam muito dano. Com essa habilidade, ele havia eliminado mais de um aprendiz de mago de 3º nível. No entanto, esses espinhos de metal podiam facilmente massacrar seus insetos. Que tipo de habilidade era essa? Vendo a tempestade metálica se virar e recuar, Hugo não teve tempo para pensar e ordenou aos insetos que se dispersassem e se esquivassem. Mas os espinhos de metal perseguiam implacavelmente, massacrando os insetos continuamente. Sem outra escolha, Hugo reuniu os insetos, retomando sua forma original, apenas para dividi-los novamente, devolvendo o enxame ao seu tamanho original. Eles conseguem se dividir. Sun An arqueou uma sobrancelha, surpreso, mas rapidamente retornou à sua expressão normal. Essa divisão devia ter um custo, provavelmente consumindo uma quantidade significativa de energia mental. Se fosse, ele só precisava lutar até que a energia mental de Hugo se esgotasse. Zumbido. Enquanto o enxame de insetos se esquivava desesperadamente da tempestade de metal, eles também lançavam ataques de ondas sonoras contra Sun An. Mas ele permaneceu firme como uma rocha no mar, imune às ondas sonoras. Hugo observou, com o coração apertado. Ele percebeu que Sun An devia ter itens mágicos menores e poderosos, e não apenas um. Caso contrário, ele não seria capaz de bloquear seus ataques tão facilmente. Animais de estimação mágicos, marionetes, itens mágicos e esses espinhos de metal bizarros, de onde esse cara tira todos esses trunfos?